Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos continuar mais uma reflexão sobre a Eucaristia, mais uma conferência eucarística, onde nós continuaremos tratando da liturgia. Mas hoje nós vamos adentrar naquilo que é a espiritualidade litúrgica, porque a liturgia não é só uma repetição de rituais, mas ela traz nesse ritual, que não é propriamente uma repetição, mas é um realizar pela única vez aquele ritual, que é o mistério pascal de Cristo. E na medida que nós vamos adentrando nesse mistério pascal de Cristo, nós vamos entendendo o que realmente é a espiritualidade litúrgica. A forma que a liturgia nos une a Deus e nos faz gerar em nós um grande crescimento espiritual. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse mistério pascal, que é podemos dizer, o fundamento da espiritualidade litúrgica, é que a liturgia é sempre atos e palavras de Cristo. Isso nós vemos nos textos sagrados, onde nós vemos, diante daquilo que são os rituais que nós celebramos, sempre nós vemos nos textos rituais, onde Jesus Cristo que reza ao Pai no Espírito Santo. Aqui nós vemos algo muito importante, porque quando nós nos unimos na liturgia para rezar, nós estamos como que emprestando o nosso corpo, como membros do corpo místico de Cristo, nós estamos emprestando a nossa voz, a nossa liberdade, unindo a nossa liberdade, a nossa vontade à vontade de Deus para realizar aquele sacrifício, para realizar aquela obra de salvação que ali na liturgia está sendo proclamada. Por isso que sempre na liturgia nós temos os atos e as palavras de Cristo, onde diante dos atos, diante das palavras, ali se realiza esse grande mistério, onde Jesus, que está no meio do seu povo, como corpo místico, como presença diante desse corpo místico, porque ele mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali no meio deles eu estarei. Jesus ele disse isso, e por ele estar presente em nosso meio, ele nos dá a possibilidade de participar da sua vida, participar da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Na liturgia da Santa Missa, nós percebemos justamente isso, onde ali Jesus Cristo reza ao Pai. A vida de Cristo que está sendo meditada ali é uma grande oração ao Pai, é um grande diálogo com o Pai, porque Jesus ele veio a essa terra justamente para isso, para realizar a vontade do Pai do céu. E para realizar a vontade de alguém, nós precisamos estar sempre unidos a esse alguém, a essa pessoa, onde nós dialogamos com a nossa vontade, com a vontade do outro, para ir cada vez mais como que realizando aquilo que esse outro nos pede para ser realizado. Assim acontece na Santa Missa. Na Santa Missa nós adentramos a esse mistério da vida de Cristo, dos mistérios da vida de Cristo. Por isso que toda a liturgia nós estamos ali meditando o mistério da sua vida. E no decorrer de todo um ano litúrgico nós vamos trazendo para a meditação, para a celebração, aquilo que são os principais mistérios, que são importantes para a nossa fé. Depois nós temos um momento especial, onde nós ali realizamos e tornamos presente aquilo que é o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo, a paixão, morte e ressurreição, onde nós vamos ali adentrando nesse grande sacrifício de Cristo, a sua morte como verdadeira obra de salvação da humanidade, mas a sua ressurreição como um fruto dessa morte, dessa obra de salvação. Por isso que precisamos entender que o fundamento da espiritualidade litúrgica e principalmente da Santa Missa é o mistério pascal de Cristo. Depois nós temos também dentro da Sagrada Liturgia algo que acontece que os nossos sentidos materiais eles não percebem, porque é algo espiritual que vai acontecendo.
Ali acontece aquilo que os antigos vão chamar de Shekinah, onde aquela nuvem desce, e a nuvem é esse sinal da presença de Deus. Assim nós vemos, como que lá no texto do livro do Êxodo, capítulo 19, nós vemos lá como que aquela nuvem desce ali no monte sobre Moisés. Nós vemos também no capítulo 24 do livro do Êxodo, também a mesma circunstância, onde Moisés, ele vai ali, como que adentrando assim, naquela nuvem para receber ali as tábuas da lei, capítulo 24, versículo 15, que vai dizer, quando Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, ele chamou Moisés no meio da nuvem. A glória do Senhor aparecia aos israelitas como um fogo devorador sobre o cume do monte. Moisés, porém, penetrando na nuvem, subiu a montanha e permaneceu ali 40 dias e 40 noites. Veja que esse simbolismo da nuvem, que é sim essa presença de Deus, a nuvem quando desce, ela impede com que os olhos materiais eles contemplem. Isso é o sinal, o símbolo do mistério de Deus que se apresenta em meio a nós. Depois também, no capítulo 33, versículo 9, vai acontecer a mesma coisa. Quando Moisés ele adentra a tenda do encontro, ali nós vemos, o texto sagrado vai dizer, no capítulo 33, versículo 9, logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Depois o texto vai continuar, ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria barraca. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Aqui nós vemos como que é importante essa concepção e essa consciência daquilo que acontece na Sagrada Liturgia. A nuvem de Deus, a presença de Deus, o mistério de Deus desce em meio ao seu povo. E descendo no meio do seu povo, Deus fala ao seu povo, se dá ao seu povo. Aqui é muito importante. É essa mesma realidade que vai acontecer no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, onde São Lucas ele vai relatar no capítulo 1, versículo 34 e 35, assim, Maria então perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Veja que em Maria também acontece esse grande mistério. Deus que desce do céu no ventre de Maria, desce através de uma manifestação, onde a sombra do Altíssimo vem sobre Maria para realizar essa obra de concepção, essa presença de Deus. Também nós temos mais 2 passagens muito importantes diante dessa realidade, dessa nuvem que desce sobre o povo, da presença de Deus. Vemos no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, no versículo 5, onde ali nós temos a passagem da transfiguração. No versículo 5 vai dizer assim, ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Veja que o Pai do céu, aqui ele se revela através dessa nuvem que desce sobre aqueles que ali estavam, junto com Jesus Cristo. Depois também nós temos no capítulo 27, no momento da morte de Jesus, capítulo 27, versículo 45, também nos traz algo bem interessante, algo que é um pouco diferente, mas manifesta a mesma realidade dessa presença de Deus sobre a terra,
onde vai dizer, né, quando Jesus Cristo, né, ali por volta das 3 horas da tarde, morre, ali o texto vai dizer, né, desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Veja que aqui também acontece, uma escuridão pousou sobre a terra. O que significa isso? Né? Que uma grande nuvem espessa e escura veio sobre aquele lugar, trazendo a escuridão no meio do dia. Aqui nós vemos essa presença de Deus, como que ela acontece diante da nossa vida. É claro que Deus, ele não mais se manifesta assim, de forma, podemos dizer assim, né, efetiva, mas Deus se manifesta de uma forma espiritual, que também é efetiva, não pelos elementos da natureza, mas sim pela graça divina que desce como nuvem sobre cada um de nós. Por isso que quando ali na hora da liturgia nós vamos adentrando nesse grande mistério, nós temos vários momentos onde ali nós temos essa presença do Senhor, né, como que materializada através da liturgia, com o exemplo, né, aí, né, com o elemento do incenso. No início da Sagrada Liturgia, onde o sacerdote ele vai incensando o altar, essa é a nuvem que paira sobre aquele lugar mais importante da liturgia, que é o altar do sacrifício. Depois nós vemos também como que o sacerdote ou o diácono incensa o Sagrado Evangelho, o texto sagrado. Isso por quê? Porque ali vai ser manifesto o mistério de Deus através da palavra. Depois também o sacerdote é incensado, assim também como o povo de Deus é incensado, porque ali se manifesta o que? A presença de Cristo naquele que preside e em todo o povo de Deus que celebra. E esse incenso, ele manifesta, ele simboliza justamente isso, a presença da graça divina que nos une num só corpo para realizar essa obra do próprio Cristo, que eleva ao Pai do céu o seu sacrifício, a sua oração. E nós somos esses que participamos dessa oração. Depois também nós temos, né, a incensação das oferendas, porque ali aquelas oferendas elas vão ser santificadas e é o próprio Deus que as santifica. Por isso que sempre quando, antes de consagrar, o padre, o sacerdote, ele vai lá e faz uma oração de oferta daquelas oblações ali, do pão e do vinho, para serem consagrados, a oferta a Deus. E é incensado, porque é Deus que torna santa as nossas ofertas. Depois, na hora da consagração também, é incensado o Santíssimo, porque ali já é Deus presente. E assim nós vemos, né, como que a liturgia ela vai se manifestando e vai manifestando Deus a cada um de nós, nos conduzindo para dentro dessa grande nuvem, para dentro desse grande mistério de Deus. Por isso que na liturgia nós entendemos que ali acontece o céu na terra. Porque na liturgia acontece esse grande mistério da transfiguração, onde Jesus, na transfiguração, dá a experiência dos seus discípulos da glória futura. Na liturgia, Jesus também, ele dá a cada um de nós essa graça, né? Essa possibilidade de participar da glória futura. Por isso que é o céu na terra, porque Deus do céu continua descendo sobre os nossos altares. Ele mesmo no Evangelho de São João vai dizer isso, né? Quando lá no Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus ele vai dizer assim, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Veja que o céu na terra, a Sagrada Liturgia, a Santa Missa é o céu na terra justamente por isso. Porque Jesus ele continua descendo do céu como um pão vivo para se dar em alimento a cada um de nós. E ali acontece, como já havíamos dito, a unidade da Igreja. Porque como corpo místico, nós vamos nos unindo a Cristo, que é a cabeça do corpo.
e unidos a Cristo, ao Cristo que é a cabeça do corpo, nós vamos sendo cada vez mais direcionados, guiados, impulsionados pela sua vontade, porque é a cabeça, né, a consciência, a razão que conduz todos os outros membros. Assim também a nossa vida. Quando nós adentramos nessa unidade com o corpo místico de Cristo, nós vamos sendo impulsionados. Por isso que a Sagrada Eucaristia é vínculo de unidade para cada um de nós, como membros do corpo místico de Cristo. Por isso que Jesus, continuando esse texto do Evangelho de São João, no capítulo 6, ele vai dizer no versículo 52, aliás, no versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Veja que Jesus está aqui nos chamando a atenção sobre essa realidade da vida, essa vida que nós precisamos ter. E quando Jesus usa o termo vida, ele não está usando bio, que é vida, né? Biológica, fisiológica, não. Ele está usando o termo zoé, que é o termo que significa vida plena. E é isso que é. Jesus é esse que é a nossa vida plena. E não é à toa que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele propõe que nós vivemos a sua própria vida. Por isso que também a liturgia é uma obra de unidade com o corpo místico de Cristo. E na liturgia, naqueles movimentos que nós fazemos, unidos a toda a Assembleia, nós vamos manifestando aquilo que está por trás, a espiritualidade desse sagrado mistério que nós estamos celebrando. Porque quando todos unidos fazem os mesmos movimentos, realizam ali, né, aqueles momentos litúrgicos onde nós temos, né, ali algumas atitudes dentro da própria liturgia, ou as respostas que nós ali realizamos, tudo isso é um sinal material e sensitivo da unidade desse corpo, da unidade da Igreja, dessa Eucaristia que realmente nos torna um com o próprio Cristo e um com o nosso irmão. Por isso que quando nós comungamos o Senhor, né, nós não temos um momento mais de unidade do que a Sagrada Eucaristia. Porque a Sagrada Eucaristia, quando nós comungamos Jesus e quando o nosso irmão comunga também Jesus, nós estamos nos unindo cada vez mais a Cristo, porque é o corpo de Cristo, e estamos nos unindo ao corpo místico de Cristo. Porque quando nós comungamos juntamente com o nosso irmão, nós estamos participando também da vida dele, porque participando na ordem da graça, unidos a Cristo, nós estaremos unidos ao nosso irmão também, que comungou. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério da Sagrada Liturgia, mais nós vamos realmente tendo essa grande capacidade de crescimento da vivência desse sagrado mistério. Por isso também que nós vemos, né, como últimos pontos da nossa reflexão de hoje, que a liturgia ela tem um caráter cosmológico. Não é só um ritual que precisa ser repetido perpetuamente até o fim dos tempos. Não, não é só um ritual. A liturgia ela tem um caráter cosmológico porque São João ele nos traz um ensinamento importante no capítulo 3, versículo 16, onde ele vai dizer assim: de fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. E depois no versículo 27, São João ainda continua: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E assim nós vemos, né? Por isso que a liturgia ela tem esse caráter cosmológico. Na liturgia, nós não realizamos unicamente uma obra de salvação do ser humano, mas uma obra de salvação de toda a criação, onde essa obra ela começa pelo ser humano, porque Deus ele quer restaurar a humanidade para restaurar a criação. E assim acontece.
Por isso que o Filho de Deus veio a essa terra para salvar o mundo, mas salvar o mundo através do ser humano, através do homem. Por isso que a Sagrada Liturgia, como sacrifício de Cristo, é uma obra de expiação dos pecados, é uma obra de reparação das desordens e uma obra de restauração da justiça original, daquilo para a qual tudo foi criado. E quanto mais nós aprendemos a celebrar a Sagrada Eucaristia, a Santa Missa, mais nós permitiremos com que essa obra de expiação dos pecados, reparação das desordens e restauração daquilo que é a perfeição original aconteça nesse mundo. Essa é a grande espiritualidade litúrgica, a espiritualidade que nós vivemos dia após dia em toda Santa Missa, onde nós permitimos, através da nossa vida, unida à vida de Cristo, que esse grande mistério do céu desça à terra, para que do meio da nuvem, do meio do mistério, na celebração do mistério, realmente Deus possa nos revelar aquilo que é necessário para cada um de nós. Por isso nós vemos na antiguidade, do meio dessa nuvem, Deus ali revelou os mandamentos. Do meio da nuvem, Deus ensinava Moisés a forma de transmitir a lei ao povo de Israel. Do meio da nuvem também, nós vemos em vários momentos como que também ali, Moisés teve aquela experiência, com Deus, onde a sua face ficava brilhante, transfigurada. Do meio da nuvem, ali aconteceu a concepção de Maria, onde o Filho de Deus desceu do céu e veio através do Espírito Santo, e ali foi infundido no seio de Maria. Ali ela foi concebida. Jesus foi concebido no seio dela. Também do meio da nuvem, o Pai revela o Filho. E debaixo dessa grande nuvem que cobre o céu, Jesus Cristo realiza a sua obra sacrificial, que é o seu sacrifício na cruz, para depois se manifestar ressuscitado a cada um de nós. E é isso que nós vivemos dia após dia na Sagrada Liturgia. Esse mistério pascal que é fundamento da espiritualidade, mas esse mistério pascal que ele transborda diante da nossa vida e vai como que sendo transmitido para todo mundo, como uma obra cosmológica, como realmente uma obra de expiação dos pecados, reparação das desordens e restauração da justiça original. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.